À vontade. Bom dia a todos. Eu sou Maria Isabel, Colégio São Camilo, São Paulo, Brasil. Estamos com o UNO já há 2 anos. Quando eu coloco um post desse tipo, de que esse congresso ele se define numa única palavra, especial, simples assim, eu me refiro, nesses 38 anos de carreira que eu tenho na educação, a muitos e muitos congressos que eu participei, e que o sentimento, quando eu ainda ouvia o congresso, era de que era mais um que estava, assim, acrescentando conhecimento, mas que não produzia a mudança, não produzia a inquietação que eu sinto em todos os eventos que eu vou do UNO. Sejam eles nacionais, sejam eles internacionais. E esse congresso em específico, o Conclave, ele mexeu comigo desde o começo, quando começaram a postar aí quais foram as decisões transformadoras. E eu me vi muito no mesmo momento que a Selma, que está por aqui, o que ela postou. Então, realmente, as mudanças, as nossas condições de trabalho, muitas vezes nos afligem, muitas vezes provocam a desordem, muitas vezes nos fazem infelizes, mas aqui eu sinto que essa infelicidade, ela é momentânea, porque nós encontramos soluções que não dependem do UNO. Eu acho que o UNO, muitas vezes eu ouço também, o UNO é a salvação da educação, o UNO é aquele que veio para resolver os problemas. Não, o UNO não veio para resolver os nossos problemas, o UNO não é a salvação, o UNO é o fio condutor, é a provocação que nós precisamos para realmente fazer acontecer. Na educação, muitas vezes, existe uma frase no Brasil em que se fala, né, o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, os pais fingem que acreditam e os diretores fingem que o processo ensino-educação está acontecendo. Com essa premissa do UNO, não há mais fingimento, nós temos que realmente colocar a mão na massa. O ano passado, no Panamá, nós tivemos lá o manifesto que o Vinícius nos colocou, e eu fiz algumas anotações em relação a isso. Lá nós dizíamos o seguinte, que nós queríamos uma escola para todos, um chão fértil, frutificação do alimento, que abrigasse a nossa reflexão e leitura, onde o vento provocasse a desordem, a inquietação e a transformação. Vejam o fio condutor, né? Esse ano nós estamos trabalhando o quê? Qual foi a nossa decisão transformadora? Onde pudéssemos experimentar possibilidades feitas de curiosidade, encarar riscos, desafios, feita de anseios, dúvidas e incertezas. Que transpire compaixão, generosidade, dignidade e emoção. Então, nós estamos evoluindo, né? Porque nós falamos disso tudo o ano passado e estamos, esse ano, um pouquinho além disso. O que nós, o ano passado, fizemos em relação a esse? Eu acho que é também uma provocação, seguindo a linha do UNO. O que nós fizemos do mês de junho de 2014 para esse mês de abril de 2015, em relação à transformação? Não é? Hoje, chegando, eu vi um post lá fora, um pôster, onde dizia o seguinte: ninguém compra o que fazemos, mas o porquê fazemos. E eu tirei uma foto para colocar nas minhas anotações, e fiquei pensando o que nós estamos fazendo com o que nós temos nas nossas escolas, né? Então, ontem, numa das oficinas, numa das vivências, houve um questionamento sobre a questão do pagamento, né? O que o pai paga na escola, né? O que ele paga? O que nós oferecemos? O que nós fazemos, então, novamente, com o que nós temos, né? Será que nós nos escutamos? Será que nós nos vemos? Como é que nós trabalhamos os nossos professores, né? Isso faz sentido para nós? E eu digo para vocês, como diretora, que para mim faz sentido, sim. A escola não é minha.
a escola é de uma mantenedora. E muitas vezes eu encontro a dificuldade de fazer valer a crença de que eu acredito de que realmente o UNO nos faz caminhar por uma outra proposta de ensino, uma proposta possível, né? Então, quando eu penso nessas dificuldades, eu só posso pensar no testemunho que foi feito pela Escola do México, em que o aluno se colocou brilhantemente sobre a proposta trabalhada lá, e ele finalizou com a seguinte frase, aliás, não ele, a orientadora ou diretora que estava lá conosco, ela disse, quando se quer, se pode. Então, é isso. Com todas as dificuldades que nós temos, com todas as dúvidas, com todos os desafios que nós temos, quando se quer, se pode. Está única e exclusivamente nas nossas mãos. Não está na mão do Uno, não está na mão do Vinícius, não está na mão da Bia, não está na mão da Selma, está nas nossas mãos. E esse é o desafio, podermos transformar as nossas escolas naquilo que de fato nós acreditamos, aí com todo esse movimento aí que nós temos visto nas palestras que temos tido, da nossa evolução do mundo realmente. O mundo está conectado. E o que nós vamos fazer com isso? E, por fim, isso demanda ousadia, inovação, trabalho, custo, envolvimento e comprometimento. Isso faz sentido para vocês? Ótimo. Vou para esse lado agora. Bom, depois desse momento, eu vou fazer um fechamento desse momento e a gente vai para o debate, que é o que vale mesmo para a gente aqui. Fica fácil fazer um fechamento depois das duas falas delas, que não foi combinado, elas foram avisadas hoje e tiveram que se virar com o que tinham. Falou-se, vamos juntar o vídeo que a gente viu do debate, nossa conversa pré-congresso, e a fala das duas. Está muito claro uma intenção aqui. O nome do evento é Conclave. É ousado escolher um nome como esse. Conclave, ele se espera que dele se saia com a decisão. Ontem, assistindo o debate de vocês aqui, e depois os debates nos testemunhos, e depois a gente discutiu à noite, numa reunião antes do jantar, ficou muito claro, vocês estavam dizendo isso no pano de fundo, vocês já tomaram uma decisão. Estar aqui, fazer parte do UNO, disso que é o UNO, aceitar esse tipo de parceria é uma decisão. E, sinceramente, eu não tinha essa visão. E eu acho que a gente tem que ter essa visão, reconhecer a decisão que vocês tomaram ao decidir estar aqui. Agora, qual o motivo dessa decisão? Bom, tem gente que precisava de melhores avaliações, tem gente que estava preocupado com a digitalização, tem gente que estava preocupado com sei lá o quê. Chegou a hora, agora, a gente sente que vocês e nós, UNO, temos condições de tomar a decisão. Num dos testemunhos, a diretora Márcia do Monteiro Lobato, ela falava virar a mesa. Chegou a hora de virar a mesa. Pablo fala ali, esquece o PISA. Tá, estamos mal no PISA, óbvio, não estamos bem no PISA. O PISA não é a referência. A referência é a sociedade. A referência é o aluno. O UNO, a gente adora dar tiro no pé também, às vezes, né? Uma vez a gente fez uma pesquisa com escolas para descobrir, depois do UNO, qual era a parte da escola que ele mais gostava, o aluno. Primeiro lugar, a saída. Segundo lugar, o recreio. Terceiro lugar, educação física. Está aí o fracasso. Não está no PISA. O PISA é consequência, o Enem é consequência, o IDEB, as provas do México, da Colômbia, é consequência. Não é nisso que a gente foca. O nosso aluno não suporta o nosso trabalho. E assim, todos aqui são educadores, a gente escolheu esse trabalho porque a gente acredita muito nele. Ninguém é educador porque sim. A gente é educador porque a gente acredita nisso. Só que para quem a gente trabalha, o aluno está olhando para a gente e falando, cara, não é por aí. Portanto, o conclave, a ideia desse evento, toda a estrutura que a gente preparou e que vocês estão nadando nele,
é para a decisão transformadora. Chegou a hora de virar a mesa, de verdade. A Bia falou, né, o Dewey pensou uma escola antiga e uma escola nova. Passaram-se 80 anos. E a escola nova, a instância social, não surgiu. Bom, que seja agora. O segundo lugar do PISA é Singapura. O primeiro lugar é China. Singapura é uma ditadura. A China é um massacre, o estudo na China. Não adianta ir beber na fonte de lá e trazer para cá. Bom, Finlândia. A Finlândia é fantástica. Léo Krutchenko falava disso ontem. A Finlândia tem índices, a sociedade é ótima e tudo mais. O número de escolas que estão aqui é maior do que as escolas que existem na Finlândia. Nós somos um país aqui. A transformação que é feita lá por meio do governo não vai ser feita nos nossos países pelo governo. Vai ser feita por nós. E aqui nós somos a Finlândia. Se você fizer um congresso com todas as escolas da Finlândia, não lota esse salão. E aqui a gente lota. Falando portunhol, português, espanhol, inglês. Bom, agora o que a gente vai ter aqui, daqui para frente, é a sequência disso. A gente preparou isso. Está claro que a gente vem numa crescente. Ontem a ideia era fazer uma fala única, para depois as vivências, vocês iam para o jantar, descansavam. Hoje a gente começava com alguns caminhos, né? O patrão falou da narrativa, da falência da narrativa na escola, o que morreu aí. Vocês chegaram à conclusão que o que morreu foi a linguagem em si. Revilha falava das tendências em tecnologia. Vamos ter mais uma palestra no fim, 15 minutos para falar de tecnologia. Mas agora, a partir de agora, daqui até o fim do dia, começa o nosso conclave. A gente vem para um debate agora, que espero que seja nesse caminho, para que à tarde a gente saia com a decisão transformadora. É para isso que a gente veio aqui. Só vai fazer sentido nós termos vindo até aqui, tem gente que veio de muito longe, se a gente sai daqui com uma decisão transformadora. E eu acho que está na língua de vocês isso, pelo que eu ouço, pelo que eu tenho ouvido por fora e pelo que eu ouço das duas gestoras que estão aqui representando vocês. Bom, acho que agora a gente começa um debate, é isso mesmo? Exatamente. Assim obrigado, muito obrigado, Vinícius, Moisés. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Maria Isabel. Obrigado, Maria. Muito Gracias, obrigado. gracias Mavi. Muchas gracias María, muchas gracias. Gracias. Obrigado. Obrigado, Vini. ¿Dejan ideas sobre la mesa o no? ¿Sí? Bueno, vamos a debatir, señores, y vamos a debatir en serio sobre todo lo que acaban de decir y de si nuestras escuelas están en esta posición de crisis y ustedes como directores están listos para tomar decisiones. ¿Y qué queremos hacer? ¿Y qué vamos a hacer en la práctica en términos de transformación, de decisión transformadora? Ahí tenemos los micrófonos, levantamos las manos y ahora se trata de que hablen ustedes y nosotros nos vamos a callar. Por favor, obrigado. Bom dia ainda, né? Eu queria pensar um pouquinho com vocês, tá? O seguinte, a educação como um todos nós somos educadores, nós vemos estudando e a gente percebe que a educação, a cada dia que passa, realmente vem tendo uma descendente grande. E eu acho que todos que estão aqui, todos, sempre e até foram em busca do UNO, em busca de soluções, né? Então, eu acho que essa já é uma situação social, um posicionamento frente a precisamos mudar a educação. Isso é claro, a gente não sabe muito bem como. E esta reunião, e esta rede que se faz, ela é fundamental para esta partilha. Mas tem um aspecto que o Sérgio levantava, que a Bia levantou, que é fundamental. Quando a gente fala numa rede, a gente fala do reconhecimento de cada escola. Quem eu sou, quais são os meus propósitos, aquilo que eu tenho. Eu tenho que saber quem eu sou para fazer parte da rede, porque senão eu vou passar por um processo de massificação. Então, eu acho muito importante que a gente retome o início dessa conversa no sentido de saber, eu busco o UNO, eu busquei o UNO porque eu sou escola.
Não é porque eu faço parte de uma massa educacional, né? E, nesse sentido, eu queria falar que, olha, o UNO ele tem um papel importante, mas a existência do UNO ele vai acontecer se nós estivermos alimentando com as suas particularidades. Exato. Pegando o que a Sônia diz e jogando para uma participação de cá, eu gostaria de escutar vocês, principalmente no que se refere à crise, né? A gente vem falando muito de crise. Ontem a gente falou muito sobre crise, principalmente uma crise que nos leva à ação. Eu queria escutar de vocês alguém que escolha uma crise que gostaria de enfrentar. E gostaria que debatêssemos juntos aqui possíveis... Ótimo, agora sim. Bom dia. E debatêssemos juntos aqui que crise estamos falando, que tipo de crise. Claro que cada um vai ter uma crise, mas que tipo de crise estamos falando? Bueno. Muy buenos días. Sí. Nosotros, digo nosotros porque hay un grupo que representa Colombia, ciudad de Santa Marta. Nosotros iniciamos UNO Internacional en el año 2013. Yo fui una de las que más impulsó que nuestras escuelas, más exactamente 3 inicialmente, implementáramos UNO Internacional. Vimos la oportunidad para que nuestras escuelas recibieran una transformación. Le digo la verdad, desde que ayer he estado en el Congreso, me voy muy enriquecida porque vine más bien un poco como dudando, como que muy desmotivada. ¿Qué pasó cuando nosotros ingresamos a UNO Internacional con aquel entusiasmo? Hice reunión con mis docentes antes de venir y les dije, bueno, me voy al Congreso, ojalá que venga inyectada con otras propuestas porque estoy preocupada. El padre de familia nos cuestiona, ya son 3 años con y dicen, ajá, ¿y qué pasó con UNO? ¿Dónde está la transformación de UNO? Porque el padre de familia es escéptico, no mira la plataforma, no hace los seguimientos a los estudiantes. Somos nosotros los docentes y los directivos los que tenemos que realizar la actividad dentro del aula. Entonces, la crisis yo la veo en que nosotros realmente no estamos utilizando las herramientas de la tecnología como debe ser. Esa es la conclusión a la que yo llego hoy. Cuando decimos, si el docente no es creativo, su alumno por supuesto no lo es. Si el docente sigue todavía pegado a que él es el dictador de clase, nada se va a transformar en el aula de clase. Entonces me voy con una nueva idea y ojalá que me perdure para que pueda ser un verdadero gestor dentro de la escuela. Gracias. Bueno, otra vez intervengo, pero es muy importante para mí decirles, yo soy escuela fundadora, vengo de Villahermosa, Tabasco, del Colegio México, y la verdad es que sí, es tan importante que el líder maneje bien a sus maestros, los motive. Yo sí he visto el cambio, definitivamente lo he visto porque sí estoy encima de mis maestros. Y lo he visto porque mis padres de familia, siempre he dicho eso, que nuestros padres de familia son los mejores jueces o nuestros peores enemigos. Y nos han ido a felicitar, estoy muy contento, estoy muy sorprendido porque mi hijo hace esto, me sorprende con estas actitudes, ha podido resolver, porque lo más importante del Sistema 1 es el desarrollo de las habilidades, el desarrollo de que pueda yo resolver problemas cuando se presenten, que los niños puedan estar en una situación y decir, lo vamos a resolver así o asado. Es educación para la vida y eso es lo más importante. Sí, Sistema 1 es
el hilo conductor, como unas personas lo dijeron, y depende de nosotros como escuela que hagamos que suceda el cambio, que suceda realmente siguiendo nuestras misiones, visiones y hacia dónde queremos ir. Colegio México tiene muy claro a dónde quiere ir y qué es lo que quiere hacer. Y hemos obtenido muchos premios a lo largo de muchos años y los seguimos obteniendo y ahora con más facilidad porque nuestros niños saben a dónde quieren ir. Los hemos dejado pensar, los hemos dejado crear, sobre todo, todos, empezando por mí, no hemos parado de soñar, que eso es lo más importante. Gracias. Allá. ¿Tiene microfone? Un microfone ali, ó. Aquí hay, adelante, si ya está Ah, ahí va. y ahorita Listo. vamos acá. Sí, la escuchamos. Hola, buenos días. Soy Michelle, vengo de Cancún, México. Yo inicié un proyecto educativo hace 7 años. Tengo un hijo de 19 años y siempre me cuestionó desde chico que la escuela era muy aburrida, que le parece algo horrible ir a la escuela y así va todos los días, y eso siempre me resonó en la mente. Cuando decidí abrir el colegio, abrí con esta visión que tenía que hacer las cosas diferente. En un inicio trabajé muy de la mano con la Miss que tengo aquí al lado en un proyecto educativo, haciendo cosas diferentes, dejando a los alumnos participar. Fue cuando encontramos a Sistema 1, se nos ofreció la oportunidad de estar con ustedes y nos unimos a este cambio educativo. Somos también colegio que inició con Sistema 1. Sin embargo, yo como directora estaba un poco escéptica a lo que era Sistema 1 y no lo apliqué como debería ser en el colegio. ¿Qué pasó? Que tuvimos una crisis muy grande con los padres de familia. Nos empezaron a cuestionar Sistema 1 saca Sistema 1, y gracias al aporte de los directivos de Sistema 1, quienes nos dieron todo el asesoramiento y nos siguen dando en el colegio, hemos podido sacar a cabo todo lo que es Sistema 1 y nosotros les hemos hecho evidente a los padres de familia todas las bondades y lo que es Sistema 1 y lo que es nuestro colegio. Yo quiero agradecer a Sistema 1 porque es un hilo conductor en este cambio educativo que tenemos. Yo hablo personalmente de México, estoy muy orgullosa de considerarme un agente de cambio, una transformadora de la educación, porque sé que ese es un granito de arena que aporta a mi país. Gracias. Muchas gracias. Leandra? Boa tarde. Alô. Boa tarde, meu nome é Leandra. Eu sou diretora e mantenedora de uma escola na cidade de Jundiaí, São Paulo, Brasil. E é com grande satisfação que eu, mais uma vez, participo de um evento UNO. Confesso, sou totalmente apaixonada pelo projeto e gostaria apenas de compartilhar a minha experiência de uma semente que foi plantada em junho de 2012, num evento do UNO em Florianópolis. Naquele momento, eu fiquei totalmente envolvida naquele evento e me questionando, enquanto gestora e educadora, na possibilidade se tudo aquilo que eu estava me alimentando ali era possível na minha unidade escolar. Dentro de mim, sempre houve uma inquietação transformadora e o desejo imenso de propiciar ao meu alunado uma forma diferente no método de aprendizagem, de ensino. Falamos de uma geração completamente diferente da nossa geração. O nosso alunado precisa, quer e merece uma forma diferente de aprendizagem. Quando eu escuto a palavra transformação e decisão, já falei isso uma série de vezes para a equipe do UNO, é uma decisão realmente do gestor. A inquietação do medo, da angústia, da dúvida, ela é pertinente nesse processo. Mesmo assim, extremamente interessante o desafio de poder, a cada dia mais e mais. Todo esse processo de 2012 até agora, né, nós estamos já no 3º ano, foi um processo de muita luta. Não vou dizer que nós só colhemos rosas e pétalas. Houveram muitos espinhos e ainda haverá mais espinhos. Mas impulsionar e propiciar o desafio a cada dia e acreditar que o Projeto UNO
É possível. E ele funciona. E ele existe. Então, você, gestor, que ainda passa por todo o processo que eu passei, extremamente normal, de dúvidas, inseguranças e medo, no primeiro dia do ano letivo, quando eu vi o Projeto Uno funcionando, e eu abria a porta de uma sala de aula do segmento do ensino médio e visualizei nas mãos do meu alunado o dispositivo iPad, o espelhamento, o professor andando pela sala com conteúdo sequencial, inovador, que agrega o processo de aprendizagem, o meu pensamento foi: nós conseguimos, mas ainda haverá mais luta. Mas o transformar é um processo maravilhoso. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Vou passar para vocês, eu gostaria de fazer um comentário sobre a fala da Leandra. Quando eu falo de crise e trago essa questão para o debate, é óbvio que eu estou querendo e estou pensando no depois da crise, né? Pablo fala muito, e aqui eu vou citar, ele, nessa reunião que estivemos, ele falou bastante, inclusive, a necessidade de, diante da crise, nós termos, nós todos, nós Uno, nós diretores, nós termos uma atitude empreendedora. Não é um empreendedor no sentido de abrir uma nova empresa, de abrir uma startup, não é só esse tipo de empreendedor. Mas é isso que, e aí eu quero alinhavar com o que a Leandra está falando. É um empreendedor que, diante do que tem para ser feito, faz. E aí eu queria levar a discussão um pouco para isso. O que da crise pode sair dessa possibilidade de empreender? Patrícia. Buenos días. Mi nombre es Gladys de Méndez. Soy educadora de Bogotá, Colombia, del Colegio Inglaterra Real. En este momento nos dicen, estamos trabajando en la parte del cónclave, en donde se dice que como que deben salir las decisiones transformadoras. Es posible que las decisiones sí las tomemos en este momento, la transformación la veremos en el transcurrir de los años. No va a ser fácil, pero sí debemos iniciarla. Yo creo que un punto clave para esa transformación es seguir invirtiendo en la capacitación de los docentes. Punto clave porque realmente, como lo acabamos de ver, la tecnología no se detiene. Entonces, es importante que también la formación de los docentes no se detenga. Otro punto que le considero clave es que trabajemos precisamente por la felicidad de los estudiantes, porque como ustedes dicen, si los vamos a esclavizar y a someter a cosas así como tan traumáticas, no estamos en ninguna transformación. Y para lograrlo, pues tenemos que, yo creo que atrevernos a salirnos de los formatos, de los contenidos, de los currículos y anexar las cosas que consideremos que van a hacerlos felices. No nos dé miedo, miremos cómo lo podemos hacer, incluyamos cosas interesantes. Y yo creo que pues el ejemplo que nos dieron aquí de combinar las dos cosas, la narrativa con la tecnología, en las dos participaciones aquí de Leonardo y Fernando fue pero excelente, porque es que Fernando nos habló lo que es tan cierto, la mentalidad de cada niño en una historia, en fin. Pero resulta que cuando estuvo allá Fernando, pues él utilizó las dos cosas. Él nos cautivó a nosotros, que no somos muy niños, con la historia del hielo, de los automóviles, de la Kodak, de todo eso. Él no estaba narrando, y él tuvo que investigar y todo para esa historia. Y resulta que al mismo tiempo estaba utilizando toda la última tecnología con la que tenía en el bolsillo de yo no sé cuántas megas y cosas. Entonces estaba con la última tecnología, pero también con la parte de la narrativa. Entonces fue un excelente ejemplo de combinar las dos cosas. Gracias. Muitas graças. Eu quero pegar uma fala ali do canto. Tem aí? Sim, pode falar. Depois eu vou vir para cá, ok, Mota?